Hare Krishna, vamos ver se já estamos ao vivo aqui. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Hare Krishna, reverências, glórias a Srila Prabhupada. Acho que tá. Deixa eu achar o volume. Então, vamos fazer a leitura dos versos 91 e 92 do Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 7, o seu Chaitanya sob 5 aspectos. A Vashna então irá fazer a leitura do verso 91 e eu farei a leitura do verso 92. Vamos cantar um pouquinho para todo mundo ir chegando e para a gente pedindo as bênçãos aqui, né, para os acharyas. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Jaya Gurudev. Então vamos lendo aqui o verso 91. Balahaila Paile Tumi Parama Pusharta Tomara Premeteyami Hailam Kritata. Então, a tradução, significado dados por sua divina graça, Seva Prabhupada. Vou ler aqui a tradução, palavra por palavra. Balahaila, tudo de bom. Paile, obtiveste. Tumi, tu. Parama Purusharta, a super excelente meta da vida. Tomara, teu. Premete pelo desenvolvimento de amor a Deus. Ame, eu. Haila, fico. Kritarta, muito agradecido. É muito bom a tradução. É muito bom, meu querido filho, que tenhas alcançado a meta suprema da vida, desenvolvendo o amor por Deus. Assim, satisfizeste-me muitíssimo e fico-te muito agradecido. Significado. Segundo as escrituras reveladas, se um mestre espiritual puder converter mesmo uma só alma em devoto perfeitamente puro,
terá cumprido sua missão na vida. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura costumava dizer: mesmo às custas de todas as propriedades, templos e matas que tenho, se eu pudesse converter ao menos uma pessoa em devoto puro, cumpriria minha missão. No entanto, é muito difícil entender a ciência de Krishna, isto para não falar de desenvolver amor por Deus. Portanto, se pela graça do Senhor Chaitanya e do mestre espiritual um discípulo alcança um nível de serviço devocional puro, o mestre espiritual fica muito feliz. O mestre espiritual realmente não fica feliz se o discípulo lhe traz dinheiro, mas ao ver que o discípulo está seguindo os princípios reguladores e avançando na vida espiritual, ele fica muito contente e sente-se agradecido por ter discípulo tão avançado. Srila Prabhupada aqui, Jai. Verso número 92. Nacha Gau Bhakta Sange Kara Sankirtana Krishna Nama Upadeshitara Sarvajana. Nacha continua dançando. Gau canta Bhakta Sange na sociedade dos devotos. Kara continua. Sankirtan, cantar do santo nome em assembleia. Krishna Nama, santo nome de Krishna. Upadeshi, ensinando. Tara, salva. Sarvajana, todas as almas caídas. Tradução: meu querido filho, continua dançando, cantando e executando Sankirtana na companhia dos devotos. Além disso, sai e prega o valor de cantar Krishna Nam, pois através desse processo serás capaz de salvar todas as almas caídas. Então, essas são as instruções, né, do mestre espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, que Chaitanya Mahaprabhu aqui está replicando, né, para os sannyasis mayavadis que questionaram, né, esse comportamento na visão dos sannyasis mayavadis um tanto quanto não condizente com um brahmana, né? Então Chaitanya Mahaprabhu explica as instruções de seu mestre espiritual. Então, vamos ler aqui agora o significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Outra ambição do mestre espiritual é ver seus discípulos não somente cantando, dançando e seguindo os princípios reguladores, mas também pregando o movimento de Sankirtan aos outros, a fim de salvá-los, pois o movimento da consciência de Krishna baseia-se no princípio de que, pessoalmente, devemos aperfeiçoar-nos tanto quanto possível em serviço devocional. E, além disso, pregar o culto para o benefício de outros. Há duas classes de devotos imaculados, a saber, os Gostianandis e os Bhajaranandis. Bhajaranandi refere-se àquele que se contenta em cultivar serviço devocional para si mesmo. E Gostianandi é aquele que não se contenta simplesmente em tornar-se perfeito, mas deseja ver que outros também tirem proveito do santo nome do Senhor e avancem na vida espiritual. Exemplo marcante disto é Prahlada Maharaj. Quando o Senhor Nishinradeva lhe ofereceu uma bênção, Prahlada Maharaj disse: Naivo Dvije Paradurataya Vaitaranyas Tuadvirya Gayana Mahamrita Magnasitaha Sochetato Vimuka Setasa Indriya Arta Maya Sukaya Baram Udavato Vimudan. Então, a tradução dessa sentença, dessa frase de Prahlada Maharaj ao receber as bênçãos de Nishinradeva é a seguinte, muito bonita, né? Meu querido Senhor, não tenho problemas, nem desejo bênçãos de vós, pois estou muito satisfeito em cantar vosso santo nome. Isto é suficiente para mim, porque, sempre que canto, imediatamente mergulho num oceano de bem-aventurança transcendental.
Só lamento de ver outros desprovidos de vosso amor. Eles estão apodrecendo em atividades materiais, em troca de prazer material transitório e arruinando suas vidas a labutar dia e noite simplesmente para o gozo dos sentidos, sem qualquer apego ao amor por Deus. Fico simplesmente a lamentar-me por eles e idealizo diversos planos para libertá-los das garras de Maya. Então, esse é o verso número 43 do 7º canto, capítulo 9 do Srimad Bhagavata. Né? Continuando, então, aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura explica em seu Anubhasya: uma pessoa que tenha atraído a atenção do mestre espiritual mediante seu serviço sincero, gosta de cantar e dançar com devotos conscientes de Krishna igualmente evoluídos. O mestre espiritual autoriza semelhante devoto a salvar as almas caídas em todas as partes do mundo. Aqueles que não são avançados preferem cantar o Mahamantra Hare Krishna em local solitário. Tais atividades constituem, na linguagem de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, uma espécie de processo enganador, no sentido de que eles imitam as atividades de personalidades elevadas como Haridas Thakur. Não se deve tentar imitar esses devotos elevados. Pelo contrário, todos devem esforçar-se para pregar o culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu em todas as partes do mundo e assim obter êxito na vida espiritual. Quem não é perito em pregar pode cantar em local isolado, evitando más companhias. Mas, para quem é realmente avançado, pregar e encontrar-se com pessoas que não estão ocupadas em serviço devocional não são desvantagens. O devoto dá sua associação aos não devotos, mas não se deixa afetar pelo mau comportamento deles. Assim, pelas atividades de um devoto puro, mesmo aqueles que são destituídos de amor por Deus têm oportunidade de tornar-se devotos do Senhor algum dia. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura aconselha que se estude o seguinte verso do Srimad Bhagavata, é o verso 10.33.31. Naita samasare jatu manasapihi anisvara. E o seguinte verso do Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.255. Anasaktasya visayam yatartan upayunjataha nirbandha Krishna sambandeyu tan vairagyam yusyate. Não devemos imitar as atividades de grandes personalidades. Devemos desapegar-nos do gozo material e aceitar tudo que tenha relação com o serviço a Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gananjala Salakaya Shaksho Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vridananda Goswami Iti Namine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Então, repetindo a tradução dos dois versos, é muito bom, meu querido filho, que tenhas alcançado a meta suprema da vida, desenvolvendo amor por Deus. Assim, satisfizeste-me muitíssimo e fico-te muito agradecido. Esse é o verso 91. E o verso 92, meu querido filho, continua dançando, cantando e executando Sankirtan na companhia dos devotos. Além disso, sai e prega o valor de cantar Krishna Nam, pois através desse processo será capaz
de salvar todas as almas caídas. Bom, gente, então é importante aqui nesses dois versos, né, no significado, principalmente do segundo verso, Prabhupada faz a distinção, né, entre quem são os devotos Goshthanandis e Brajananandis, né? Em geral, os Goshthanandis, eles têm esse desejo, essa necessidade de levar esse conhecimento transcendental às almas caídas, como essa belíssima resposta de Prahlada Maharaj às bênçãos que o Senhor Nishinradeva lhe otorgou, né? Prahlada afirma aqui que lamenta ver os outros desprovidos do amor a Deus, apodrecendo em atividades materiais em troca de prazer material transitório e arruinando suas vidas a labutar dia e noite simplesmente para o gozo dos sentidos, sem qualquer apego ao amor por Deus. É profundo isso, né? Eu estava comentando essa semana no nosso estudo lá do Krishna West, né, em Copacabana, que eu vi uma reportagem, uma daquelas inúmeras reportagens sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, né? E nesse exato momento, quando o nível dos rios, né, principalmente o Guaíba, ele está diminuindo, né? A população em geral está retornando aos seus lares, né? E numa dessas reportagens, uma senhora bem humilde, né? E bem assim, sem se lamentar, sem expressar assim qualquer tipo de raiva contra o que aconteceu, ela estava retornando à sua casa que estava quase que toda submersa, né? E o repórter entrevistando essa senhora, falando sobre a importância dela estar retornando à residência dela, e ela de uma maneira assim muito resignada falou, né, que era muito bom, que está de volta, né, e que os seus vizinhos também estavam retornando e que eles estavam planejando comemorar esse evento tão significativo para eles, fazendo um churrasco. Ou seja, as pessoas, elas estão, como Prahlada Maharaj cita aqui, né, completamente arruinando suas vidas, labutando dia e noite simplesmente para o gozo dos sentidos, né? Agora imagine, essa senhora ela pode ter até um certo viés religioso, não ficou claro na entrevista, mas são pessoas que estão completamente desprovidas de conhecimento espiritual. Então, imaginem, muito provavelmente, né, eu não sou de Amaraj para entender exatamente as complexidades da lei do karma, mas sabe-se muito bem que aquilo ali, aquele karma coletivo, né, que a gente chama de Adibáltica Klesha, né, as misérias, perdão, Adidaivika Klesha, as misérias causadas por efeitos, por fenômenos naturais, né, e houve uma grande inundação naquela região, né, basicamente ela advém de atividades que estão em desacordo com o Dharma, né? E aquela região, a gente sabe que existe vários matadouros de vacas, né? Imagina que animais são muito queridos por Krishna. Então, neste contexto, onde se percebe a total falta de conhecimento, imagina, eu vou perpetuar o pecado para comemorar uma situação de alívio momentâneo de uma situação de revés causada exatamente por violência aos animais ou por quaisquer outros tipos de atividades que vão de encontro ao Dharma, né? Então, essa lamentação de Prahlada Maharaj é também uma lamentação dos grandes Vaishnavas, né? E é interessante quando
essa afirmação, né, no verso número 92 também de Srila Bhaktisiddhanta, que uma pessoa que tenha atraído a atenção do mestre espiritual, mediante seu serviço sincero, gosta de cantar e dançar com devotos conscientes de Krishna igualmente evoluídos. O mestre espiritual autoriza semelhante devoto a salvar as almas caídas em todas as partes do mundo. Vamos explorar um pouco o que Srila Bhaktisiddhanta quer dizer com igualmente evoluídos, né? O que é uma evolução de consciência que torna o devoto apto, como está escrito aqui no significado, a estar salvando almas caídas em todas as partes do mundo, né? Em outras oportunidades nós tivemos a chance de conversar um pouco sobre os estágios, né? As classes de devotos. Falamos sobre os canistas adhikaris, né? Os madhyamas e os uttamadhikaris. São os devotos de classe inferior, intermediária e superior, respectivamente. E a gente sabe, né, que no estágio intermediário, quando você já estabelece uma fé firme, você já tem uma certa proficiência nas escrituras, né, no estudo das escrituras, você tem esse desejo de estar se associando com os devotos e também já tem o seu despertar para a salvação dessas almas caídas, né, que se fala aqui nessa afirmação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, né? Então, essa questão da evolução aqui a gente pode entender pelas características das classes de devotos, né, que o Madhyama Adhikari ele evita, né, as pessoas de natureza demoníaca, mas ela quer salvar os inocentes. Já o Uttamadhikari, ele está num estágio tal que ele não consegue ver diferença entre nenhum tipo de pessoa, ele enxerga Krishna no coração de todas as entidades vivas, né? Mas voltando ao contexto aqui do nosso verso, eu entendo, né, que a pessoa, o devoto que alcança o estágio intermediário, o Madhyama Adhikari, pelas características deste estágio, ele já tem esse apreço por cantar e dançar com devotos conscientes, e ele, por ter já adquirido uma certa proficiência nas escrituras, ele também está interessado em transmitir esse conhecimento para as pessoas que estão sofrendo nesse mundo, e existem inocentes nesse mundo, né? No 18º capítulo, Krishna fala, né, que esse conhecimento ele deve ser revelado somente aos devotos, né? Mas Srila Prabhupada, no seu significado, fala que o Vaishnava ele está disposto a correr todos os riscos para salvar os inocentes. Então, como é dito também adiante, né, que esses devotos dão sua associação aos não devotos, mas não se deixam afetar pelo mau comportamento deles. Ou seja, já existe uma firmeza, né, na sua fé que lhe permite estar entre não devotos divulgando este conhecimento, né? Ao passo que, como foi dito aqui, aqueles que não são peritos em pregar podem cantar em local isolado, evitando más companhias, né? Mas, ao mesmo tempo, Srila Prabhupada, né, que conhece bem alguns sarrajas, né, alguns farsantes, eles tentam se passar por grandes personalidades através de isolamento e meditação, né? Ele adverte, né, que nós não devemos imitar grandes personalidades como foi Haridas Thakur. Haridas Thakur, conforme vai ser descrito mais adiante como um dos galhos do tronco do Senhor Chaitanya, né? Haridas Thakur, ele cantava 300 mil nomes de Krishna por dia. Isso se convertido para voltas de japa, né, que é a nossa métrica mais conhecida,
dá aproximadamente 174 voltas de japa. Então, Prabhupada fala que nós não devemos imitar essas personalidades porque são pessoas que estão num nível de avanço espiritual muito elevado e que, se nós tivermos a ousadia de tentar imitá-los, nós vamos cair. Então, nós devemos seguir o exemplo de Srila Prabhupada, que, por sua imensa bênção, magnânima bênção, né, nos concedeu a possibilidade de receber esse conhecimento transcendental e, através de um canto mínimo de 16 voltas de japa, imagina, na sua época, os seus irmãos espirituais, na Gaudiya Mata, eles cantavam 64 voltas de japa, né? E Srila Prabhupada, entendendo o quão caídos nós somos, os ocidentais, eles nos dá essa receita mínima das 16 voltas de japa. Mas, ao mesmo tempo, ele nos encoraja, como encorajou seus primeiros discípulos, a estar divulgando este conhecimento transcendental para as almas caídas, né? Então, também a citação do Bhakta Rasamrita Sindhu, que é aqui no final do significado do verso 92, no qual, como eu havia agora dito, né, não se deve imitar as atividades dessas grandes personalidades e simplesmente desapegar-nos do gozo material e aceitar tudo que tenha relação com o serviço a Krishna. O nosso famoso serviço devocional, né? Então, os devotos de Krishna que compreenderam, né, essa mensagem transcendental, eles são muito afortunados, tá? É uma fortuna, assim, muito rara. Nós entendermos a nossa situação nesse mundo material, a nossa relação eterna com Deus, por que estamos nesse mundo material e qual o processo mais adequado desta era de Kali para que nós possamos reviver o nosso relacionamento com Krishna, o nosso relacionamento eterno e ainda neste plano material alcançar a plataforma Satitananda, né, de percepção da eternidade, experimentar a bem-aventurança e o conhecimento. Então, eu separei aqui 2 versos, né, que expressam exatamente a raridade do serviço devocional. O quão raro é você se encontrar nessa situação na qual você está trabalhando para se desapegar do gozo material e aceitando tudo que faça Krishna ficar agradecido, né? Ou seja, tudo que agrade a Krishna, agir no sentido de agradar a Krishna. Então, o primeiro verso já é até um spoiler aqui do Adilila, do Chaitanya Charitamrita, que vai ser estudado no próximo capítulo, que é o capítulo 8, né, do Chaitanya Charitamrita. Cadê ele? Está aqui, o autor recebe ordens das autoridades de Krishna e do Guru. Este é o capítulo 8 e é o verso número 17, tá? Onde é dito que a realização de sacrifícios e atividades piedosas nos eleva aos planetas celestiais. Porém, o serviço devocional é tão raro que mesmo após realizar centenas e milhares de tais sacrifícios, não podemos obtê-lo. Imagina. Então, essa é uma evidência da raridade do serviço devocional. Imagina, a gente celebrou recentemente, né, passatempo de Nishin Radeva, e a gente soube, né, das austeridades assim
surpreendentes, extraordinárias de Hiranyakashipu para ganhar poder, né? E ele ganhou um poder extraordinário, né, otorgado pelo Senhor Brahma. Porém, mesmo tendo realizado esse sacrifício esse extraordinário, ele foi incapaz de obter o serviço devocional. Ele era um invejoso do Senhor Krishna, né? E um outro verso que eu separei aqui, existem diversos versos que falam da raridade do serviço devocional. É um verso do Srimad Bhagavatam, do sexto canto, capítulo 14, verso número 5, que são instruções de Narada Maharaj a Yudhishthira, ao rei Yudhishthira, né? E nessas instruções, Narada explica, né, que Krishna oferece a liberação facilmente, moksha, né? Ele está na liquidação. Krishna oferece a liberação facilmente, mas é rara a vez que concorda em oferecer serviço devocional a uma alma, pois é por intermédio deste serviço devocional que o devoto adquire o Senhor. Essas são as palavras de Narada Muni para Yudhishthira Maharaj, né? Então, mais uma vez, fica explícito, né, que o serviço devocional ele é raro e ele atrai o Senhor Supremo, né? Ele atrai o Senhor Supremo. Então, o Senhor Supremo se deixa conquistar pela pureza do seu serviço devocional. Inclusive, em algumas situações, ele serve ao seu devoto puro, como é o exemplo da Batalha de Kurukshetra, onde o Senhor Krishna aceita assumir a posição de um servo do seu devoto puro, Arjuna. Aceitou ser o quadrigário de Arjuna na Batalha de Kurukshetra, né? Então, assim, para resumir e passar a bola a Vashna, tá claro aqui, né, que o quão importante é a propagação desse conhecimento transcendental para salvar as almas caídas, né? O quanto Srila Prabhupada prezava que os seus devotos estudassem os seus livros, né? Adquirissem o conhecimento e se tornassem aptos a irem para o campo de batalha, né? E divulgar esse conhecimento, né, transcendental e salvar os inocentes, porque existem muitas pessoas inocentes que estão incorrendo em pecado devido à ignorância, né, e que estão aí prontas para serem resgatadas e se tornarem devotos, né. E para finalizar, os famosos versos 68 e 69 do 18º canto da Bhagavad Gita, onde Krishna declara que a divulgação desse conhecimento é o serviço devocional mais importante, né? Para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido e no final ele voltará a mim. Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, nem nunca, jamais haverá alguém mais querido. Então, Krishna aqui está dando a dica para gente, né? Se você quer ser o meu filho mais querido, entre em campo e saia divulgando esse conhecimento transcendental que nesta era de Kali, né, consiste em processo extremamente agradável, prazeroso de cantar o Mahamantra Hare Krishna numa posição humilde, né, desprovida de qualquer orgulho, e seguir algumas regras e regulações que nos tornam aptos a obter algumas qualidades necessárias para que a gente avance em consciência espiritual. Bom, muito obrigado. Eu vou passar então a palavra a Vashna para ela fazer as considerações dela sobre esses dois versos maravilhosos. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, então, dando continuidade aqui, esse estudo, né, a gente pegou esses dois versos, né, dessa sessão que são fantásticos, porque aqui a gente pode ver muito claramente, que ficou muito saltando aos olhos aqui para mim, foi a relação do mestre e discípulo, né? Então, mestre espiritual e discípulo, né? Então, a gente vê aqui como
a gente pode perceber as considerações do que é um dever de um mestre espiritual e do discípulo também, né? Muito interessante, porque quando começa aqui essa fala que Prabhupada cita de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que ele diz, é, como é que ele falou aqui? Peraí, vamos recapitular. Mesmo às custas de todas as propriedades, templos e matas que eu tenho, se eu pudesse converter ao menos uma pessoa em devoto puro, cumpriria a minha missão. Essa é a mentalidade de um mestre espiritual, né? Porque quais são, vamos pensar aqui quais são os deveres. A relação mestre-discípulo não é uma relação que o discípulo vai idolatrar a pessoa, né? Ou uma relação de idolatria, de cegueira, né? Nem a questão do mestre explorar o discípulo, né? Então, muitas vezes a gente pega assim, porque eu vou seguir o mestre espiritual, eu vou me render, eu vou ser submisso. Essas palavras, rendição, submissão, elas dão assim as pessoas às vezes podem encarar isso como uma coisa não muito bem vinda, né? E ontem eu estava assim, participando de um grupo de estudos maravilhoso, né, sobre um livro, Madhurya Kanubini, e a gente veio esse debate. E é interessante porque a gente comentou isso, mas é muito natural que hoje em dia, em Kali Yuga, as pessoas pensem, desconfiem de todo mundo, né? Como é que eu vou me submeter se a gente vê aí inumeráveis exemplos, né, de pessoas que se colocam numa posição que não é delas, essa posição, e que acaba desfrutando dessa posição e não traz nada de produtivo espiritualmente para quem o segue, né? Não traz nada de produtivo espiritualmente, de significativo para a vida de alguém, mesmo espiritualmente falando, né? Então, na verdade, parece uma troca de favores, né? Como Srila Prabhupada falava, favores materiais, como Srila Prabhupada falava, assim, que o mundo está cheio de enganados e enganadores. Se tem enganadores, é porque tem os enganados. Né? Então, se tem os enganados, tem os enganadores. Então, um retroalimenta o outro, né? Então, a gente vive em Kali Yuga com muitas pessoas, né, com essa tendência, né, de enganar e de ser enganado. Então, aqui nas escrituras, assim, a gente está lendo Chaitanya Charitamrita, que é a vida do Senhor Chaitanya, né, como um devoto. E aí ele aqui tem a coisa do mestre espiritual ficar muito satisfeito com ele, porque o mestre espiritual, ele é uma pessoa que é íntegra, né? Que a gente fala nas escrituras assim, o mestre espiritual fidedigno, é aquele que ele fica muito mais satisfeito em ver o discípulo avançando espiritualmente do que ter propriedades, como está aqui Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fala, né? Templos e matas e pedaços de concreto, paredes de mármore, né? Então, ele fica muito mais satisfeito se o discípulo está é, tendo as realizações espirituais favoráveis para que ele tenha amor puro por Krishna e que não sofra mais nesse mundo, né? Então, essas almas são raríssimas, né? Então, o dever do discípulo é ser submisso ao mestre espiritual, prestar reverências e fazer perguntas, né, relevantes, né? Esse dever do discípulo, né? Então, subentende-se que esse mestre espiritual é uma pessoa, qual é o dever dele? Ser extremamente qualificado para ser o mestre espiritual, né? Então, quando faz aqui essas declarações, né, que o mestre espiritual está muito satisfeito com o discípulo, isso não tem coisa melhor para acontecer na vida, que quer dizer que Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, também está muito satisfeita, né, com esse discípulo. Por quê? O que acontece? Nós temos Chaitya Guru, que é o Guru, que é Krishna localizado nos nossos corações, né? Ele
ele pode nos dar instruções, porque ele está vivenciando tudo com a gente, ele está testemunhando tudo, como diz no Bhagavad Gita, né? Tem analogias de dois pássaros numa árvore. Então, tem dois pássaros que um executa as atividades e o outro está apenas observando, testemunhando aquelas atividades do outro pássaro. Então, o Chaitya Guru, que é a Krishna como o Paramatma, que ele está testemunhando tudo, ele também dá as instruções para gente, né? Só que nessa questão dele tá ali instruindo, nossa, Paramatma parece ter me avisado, ter me esclarecido, né? Só que como a gente tem ainda muitas contaminações materiais, né? A gente tem sempre aquele apego, aquela questão da mente estar no controle, né, das nossas vidas desde tempos imemoriais, assim, vida após vida, várias vidas, a gente tendo essa questão condicional, né, da alma. Então, a gente não tem como ter clareza, né, se é a mente instruindo, se é o Chaitya Guru, Krishna como Guru no nosso coração, né? Então, muitas vezes, ou seja, a maior, grande parte das vezes, é a nossa mente que está ditando alguma coisa, né? Que a gente ainda não tem a inteligência espiritual, né, buddhi, suficiente para a gente poder, né? A gente ainda está cheio de obstáculos internos, né? Que Prahlada Maharaj, como foi citado aqui, né, no significado que o Goura falou e tudo, era um grande devoto, né? Então ele orava a Krishna, né, que eliminasse os inimigos dele. E quem são esses inimigos? Não são os inimigos externos, né? Segundo Prahlada Maharaj, e realmente é de fato, é, os nossos inimigos não são externos, né? Eles estão dentro de nós, né? Então, esses inimigos do falso ego, né? Da inveja, da luxúria, das paixões incontroláveis, todos esses inimigos residem na gente, né? E eles estão ali sempre é, dando respostas que não são muito certeiras para a nossa vida, né? Não são tão boas para a gente. Então, eles estão muitas vezes ditando regras que não são legais, né? Assim, para a nossa vida espiritual, para o entendimento do que é a alma, que é o corpo, o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Qual é realmente o propósito da vida. Uma pessoa que questiona, que realmente está em busca desse propósito, ela não, ela quer eliminar mesmo esses inimigos. Então, por isso que o mestre espiritual fica muito satisfeito, porque esses inimigos internos, eles sempre vão propor a gratificação dos sentidos, né? Que é tão difícil, como fala aqui, que Bhakti é muito difícil entender a ciência de Krishna. Isso para não falar de desenvolver amor por Deus, porque a gente está muito absorto na gratificação dos sentidos, né? Então, para a gente entender toda essa ciência espiritual e o entendimento não é só teórico, intelectual, mas o entendimento da ação, da realização interna. Isso é Vijnana, é realizar internamente aquilo que está sendo dito por essa ciência de Krishna, né? E praticar realmente de fato. Então, quando a gente quando fala assim, né, que fala que é muito difícil entender, é porque a gente está muito absorto nessas gratificações de sentidos, e para a gente sair desse patamar e entender Krishna e ter amor puro por Krishna, nossa, um standard bem elevado. E quando é elevado, mas não é impossível, tá? Então, quando o mestre espiritual fica satisfeito, essa é a maior riqueza do mestre espiritual, é ter um discípulo que compreendeu, né, tudo isso. E o mestre espiritual fica muito feliz, e Krishna também, porque, como eu estava dizendo, então quem é que vai dar, como a gente não tem ouvidos puros, né, para ouvir o que Krishna diz dentro de nós precisamos de alguém fora,
né? Para a gente ouvir com os nossos ouvidos externos, né? E ler com os nossos olhos, né? Porque quando a gente está lendo o Prabhupada, a gente está recebendo as instruções dele. Então a gente está vendo aqui o, o que é, ele está dizendo para cada alma, né? Então, para nos ajudar. Então, nós precisamos de alguém fora, né? Ainda para a gente poder compreender, né, a ciência espiritual, compreender Krishna e não a gente ficar nas nossas vivências próprias, que são sempre baseadas nos erros, nos 4 erros da alma condicionada, né? Que é o se iludir, cometer erros, né? Enganar os outros, né? Se iludir, eu falei todos. Ter os sentidos limitados. Ter os sentidos que não são perfeitos. Então tudo isso coloca a gente muito vulnerável à vida material, né? E não sai disso. Então a gente precisa realmente de alguém, mas esse alguém também precisa ter essa consciência, né, que está sendo trazida aqui por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, né, que não é aquela coisa de ter templos e para nada, né? A Prabhupada falava assim na época também, o que adianta ter um monte de seguidores se ninguém está compreendendo nada, né? Então, ter um monte de templos se ali ninguém está compreendendo nada, né? Teve até uma época no movimento que estava entrando gente à beça e tinha uma necessidade de restringir um pouco o acesso às pessoas para dar realmente uma coisa consistente para elas, né? Então, porque é muito mais importante isso. E aqui eu peguei o Shikshastra, que a gente já que está falando do Seu Chaitanya que dá o exemplo, sempre dando o exemplo de um devoto, de como tem que ser conduzido. Então aqui ele, né, fala todas as instruções, né, de como a gente tem que não imitar, mas seguir, né, e meditar nisso. Então ele deu o Shikshastra, que são 8 versos que ele deixou, né? Então que um deles fala Nadanam Najanam Nasundari Kavitam Va Jagadisha Kamaye Mamam Jamani Jamanishvari Bhatad Bhaktira Arhaituki Tuai. Ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejo de acumular riquezas, tampouco desejo belas mulheres ou envolvimento com as atividades frutivas descritas em linguagem florida. Nem quero um grande número de seguidores. Tudo que eu desejo, nascimento após nascimento, é o teu serviço devocional e motivado. Né? Assim, muito interessante essa publicação, né, do Sr. Chaitanya, que é esse serviço e que o mestre espiritual ele quer o serviço devocional e motivado do discípulo. E agradando o mestre espiritual, o discípulo agrada diretamente Krishna, porque o mestre espiritual é o representante de Krishna, né? Pra gente, Krishna, ele não nos deixa sozinhos, mesmo quando a gente quer estar aqui desfrutando, esquecido dele, né? Mas ele manda pessoas para esse mundo, manda um Mahamantra, vem com a gente no nosso coração, para quando a gente tiver um clique assim, né? Tipo, opa, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Será que é só esse mundo aqui é só comer, beber, trabalhar, né? É só isso, né? A vida não é possível. E quando você começa a questionar tudo isso, né? Krishna manda o seu devoto, né? Puro, com as instruções e de repente você está aberto a receber e desejoso, né? Então, aí a vida faz mais sentido, né? A vida espiritual. Ainda falando aqui sobre essa questão, né? Eu me deparei aqui com aqui, né? Que estava falando, né? Que o Goura falou sobre a questão de fazer discípulos, né? Ter a compaixão, ter o negócio do guru, né? É ter essa compaixão pelas pessoas e dar a essas pessoas a maior riqueza que existe, que é o conhecimento,
né, espiritual, e que essas pessoas possam desenvolver amor puro. Então, esse é o negócio que o guru quer. Não outra coisa a não ser isso, né? Quando quer outra coisa a não ser isso, a gente tem que, né, pensar direitinho se é essa pessoa mesmo, que a gente tem que nos render, né? Então, aqui eu trouxe uma oração de Prabhupada quando ele estava chegando no Ocidente, que eu acho que ilustra muito isso que foi falado aqui pelo Goura, né? Essa vontade de fazer, e não interessa o que, aceitando, assumindo todos os riscos, né? A pessoa tem que ter. Então eu vou terminar aqui com essa oração que Prabhupada escreveu. Meu querido Senhor Krishna, tão bondoso sois para com esta alma inútil, mas não sei por que me trouxestes aqui. Agora podes fazer comigo o que vos aprover. Porém, acho que tendes algo a fazer por aqui. Outro sim, por que me traríeis a este lugar horrível? A maior parte da população daqui está coberta pelos modos materiais da ignorância e da paixão. Absortos na vida material, julgam-se muito felizes e satisfeitos, e por isso não têm gosto pela mensagem transcendental de Vasudeva, Krishna. Não sei como serão capazes de compreendê-la, mas sei que vossa imotivada misericórdia pode tornar tudo possível, pois sois o místico mais hábil. Como eles poderão, como eles compreenderão as doçuras do serviço devocional? Ó Senhor, simplesmente oro por vossa misericórdia, de modo que seja capaz de convencê-los a respeito de vossa mensagem. Por vossa vontade, todas as entidades vivas caem sob o controle da energia ilusória, e, portanto, se quiserdes, elas também poderão livrar-se das garras da ilusão. Desejo que as liberteis. Portanto, se desejardes que elas se libertem, só aí é que poderão compreender vossa mensagem. Como farei com que compreendam esta mensagem da consciência de Krishna? Sou muito desventurado, desqualificado e o mais caído. Portanto, busco vossa bênção, de modo que possa convencê-los, pois não tenho poder para fazê-lo por conta própria. De alguma forma, ó Senhor, trouxestes-me aqui para falar sobre vós. Agora, meu Senhor, compete a vós fazer de mim um sucesso ou um fracasso, como quiserdes. Ó Mestre espiritual de todos os mundos, tudo o que pode fazer é repetir vossa mensagem. Assim, se quiserdes, podereis fazer com que minha capacidade de falar seja adequada à compreensão deles. Somente por vossa misericórdia motivada, minhas palavras tornar-se-ão puras. Tenho certeza de que quando esta mensagem transcendental penetrar seus corações, eles de certo sentir-se-ão contentes e assim livrar-se-ão de todas as condições infelizes da vida. Ó Senhor, sou tal qual uma marionete em vossas mãos. Assim, se me trouxestes aqui para dançar, fazei-me dançar. Fazei-me dançar. Ó Senhor, fazei-me dançar como quiserdes. Não tenho devoção alguma, nem conhecimento algum, mas tenho firme fé no santo nome de Krishna. Fui designado como Bhaktivedanta e agora, se quiserdes, podeis cumprir o verdadeiro significado de Bhaktivedanta. Assinado, o mais desventurado e insignificante pedinte a ser Bhaktivedanta Swami. Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 18 de setembro de 1965, a bordo do navio de Aladuta. Hare Krishna. Haribol, muito bom. Prabhupada é o Acharya, né? E se vocês olharem também no Néctar da Devoção, né? Prabhupada afirma que Deus é grande, mas o serviço devocional é maior do que Deus. Por quê? Porque o serviço devocional o atrai. Uhum. Então, essa é o grande tesouro que Srila Prabhupada trouxe para nós, Chaitanya Mahaprabhu trouxe, e que a gente, conforme nós falamos aqui agora há pouco, né? Aqueles que entendem o serviço devocional são pessoas muito raras, né? Então não podemos perder esta oportunidade de estarmos conectados com o movimento
da consciência de Krishna que Srila Prabhupada nos trouxe dentro da ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e de alguma maneira, né, fazermos os nossos votos, meditarmos no Mahamantra Hare Krishna, que é a base de tudo, né, e tentarmos praticar o serviço devocional, que é tão importante, conforme tudo isso que foi colocado aqui. E, quem sabe, para todos nós, né, sermos devotos qualificados para levar essa mensagem ao mundo, né, como Prabhupada nos ensinou aí nesse exemplo, essa oração muito humilde, né? Prabhupada muito humilde, assim, reconhecendo a sua posição de total dependência da Suprema Personalidade de Deus e compassivo com as almas que estão sofrendo nesse mundo, né? E ao mesmo tempo indagando como eles vão aceitar essa mensagem. Essas são características típicas de um Uttamadhikari, de um devoto de primeira classe, de uma pessoa que está numa plataforma de consciência espiritual muito elevada, né? Então, Vashna, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário. Vamos ver aqui. De antemão, agradecemos aí a presença de todos vocês. Muito obrigada. Tem umas pessoas aqui assistindo. Lumi Kama está assistindo Hare Krishna. Rosa Maria de Souza, Hare Krishna. Marcos Maria Branquinho. Oi, Marcos, Hare Krishna. Fabrícia Felício, Hare Krishna. Bom dia, Marcos falou aqui, bom dia. Asha Burtunaiko, Hare Krishna. Dwarkadish Priyadas, Hare Krishna. Madhavendra Puridasa, Hare Krishna. Indira Utarini, Hare Krishna. Marcelo Magalhães, Haribol, Hare Krishna. Tiri Singh, Haribol. Carlos Alberto, Hare Krishna. Kalpa Vriksha Das, Hare Krishna. Reverências. MD Mizan, Hare Krishna. José Francisco Santos, Hare Krishna. Romilson de Paula, Haribol. Glória Guerra, Hare Krishna. Lokesh Bhagavanti Verna, Haribol. Alexis, Hare Krishna. Estefânia, Haribol. Jane, Hare Krishna. Tem uma pergunta aqui do Marcos Maria Branquinho. Prabhu e Mataji, estou longe de qualquer associação com os devotos. Como posso fazer para aprimorar e avançar no meu caminho espiritual? Quer responder? Bom, vamos lá. Primeiro, ser muito sério nos seus votos, né? Do cantar do Mahamantra Hare Krishna e seguir os princípios, né? Sadhu Sangha, ou associação com os devotos, é algo que Srila Prabhupada sempre falava ser essencial. Mas, para nossa sorte, né, as redes sociais, como por exemplo aqui, nós estamos fazendo Sadhu Sangha, né? Nós estamos discutindo tópicos transcendentais de escrituras sagradas autorizadas, como o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita, né? Então, a minha sugestão a você, Prabhu, bom, primeiro que você estude os livros de Prabhupada, né? Segundo, tenha a prática do cantar do Mahamantra Hare Krishna como uma constante na sua vida. Se você não consegue ainda cantar as 16 voltas, estabeleça um número mínimo de voltas que seja algo que você vá cumprir de fato, né? Esse cantar do Mahamantra Hare Krishna deve ser num local isolado, livre de interferências externas, tá? Um grande problema que eu vejo na maioria das pessoas que cantam é o cantar desatento, né? Que a gente chama de cantar social. Esse momento em que você canta o Mahamantra Hare Krishna é um momento em que só deve estar você e o próprio Mahamantra, que é a encarnação sonora do Senhor Supremo. Então, é você e Krishna ali naquele horário. Então, o que eu peço a você e a todos, né, é que tornem esse momento o mais sagrado e introspectivo possível, né?
E o cantar é absolutamente fundamental, porque é o processo através do qual Krishna limpa o seu coração, né? E ocorre esse processo metafísico, né? Extraordinário de você trocar planos materiais por planos espirituais, né? Tornar-se aquilo que era uma coisa que parecia impossível de você abandonar, de repente se torna um mero detalhe. E coisas que você não tinha tanto gosto se tornam prazerosas, né? Então, como Priscila Prabhupada mesmo fala, nós estamos com uma icterícia material, né? A gente não sente apreço por atividades espirituais, pelo cantar do Santo Nome, né? Por estudar as escrituras, mas o remédio para a icterícia é justamente o açúcar, né? O próprio açúcar, ou seja, o próprio cantar do Mahamantra Hare Krishna, o próprio estudo das escrituras, o cantar também em associação, como foi recomendado aqui por Ishvara Puri para Chaitanya Mahaprabhu, e ele explica aqui, né? Também é muito legal. Enfim, estar em associação com os devotos para quem está num local onde não tem muita congregação é estar praticando essas lives, estar presente nessas lives, receber esse conhecimento. Se você se interessar, você pode deixar aqui no chat o seu celular. A gente tem um programa A semanal mensagem. de Deixa aqui estudo da mensagem. Bhagavad Gita no nosso projeto de estudo do Krishna West em Copacabana. A gente faz todas as quartas-feiras, de 7 às 8h30. A gente estuda a Bhagavad Gita, então eu lhe convido também a participar desse estudo coletivo. Enfim, vai até que haja um certo nível de proficiência das escrituras que eu acho que você deve tomar a coragem de tentar chamar teus amigos e transmitir esse conhecimento. Se tornar um multiplicador desse conhecimento, um propagador desse conhecimento, né? Que é a atividade, o serviço devocional mais, digamos assim, que Krishna mais aprecia. Mas, assim, enquanto você ainda está num estágio inicial de aquisição de conhecimento, é isso, é o cantar do Mahamantra, o estudo, ler os livros de Prabhupada. Hoje você tem uma vasta literatura, assim, em meio eletrônico, né? Ou os próprios livros. Você pode adquiri-los através de diferentes plataformas de venda, né? A própria BBT. E está participando desses encontros remotos, que também são uma forma de associação, né? Seria basicamente isso. Não sei Hoje se em você quer dia tá falar muito mais. mais fácil com essa coisa da rede social, né? Por mais que a gente não tenha ali presencialmente, né, e tal, mas tem uma possibilidade de se associar. Isso, quando o Goro estava falando, estava pensando exatamente nisso, de fazer esse convite para você, que a gente tem essa, não sei como é que está a disponibilidade, depois a gente conversa aqui no privado para ver, você é super bem-vindo de participar com a gente. Tem muita gente na nossa célula que é de outros estados, tem umas pessoas e fazem remotamente. E a gente tem um grupo que vai trocando, né? E dúvidas e sugestões de leitura, sugestões, né? Então acho que pode ser legal para você. Né? E quando você tiver inspirado a fazer seu próprio programa, né, onde você reside, chamando as pessoas, fazendo uma passada, cantando e falando um pouco sobre o conhecimento, e aí você vai começar a ter associação presencial, né? Então, né, mover isso, né, e a pregação, né, isso é muito bom. Isso é um combustível assim maravilhoso para a nossa vida espiritual. E a gente se fala no privado, manda uma mensagem. Temos mais alguma Eu acho pergunta que aqui? tem. O Marcelo pergunta como funciona a misericórdia sem causa de Krishna. Olha, eu tenho uma opinião, né, que é claro que existe
dentro dos passatempos de Krishna nesse planeta, situações assim bastante peculiares, onde aparentemente aquelas entidades vivas que estavam nesses passatempos ganham uma aparente misericórdia sem causa, né? Existe vários, né? Como, por exemplo, um cachorro que foi liberado pelo Sr. Chaitanya, né? Mas a minha visão, assim, sobre a misericórdia sem causa é que nesta era de Kali, né? Krishna é tão misericordioso que ele trouxe um processo absolutamente simples e fácil para que nós possamos estar nos reconectando e restabelecendo a nossa relação eterna com Deus. Em outras eras, os processos eram muito mais complexos, envolviam meditação em locais isolados, depois passaram a grandes rituais, né? E depois em rituais de adoração, né? Mas hoje um método simples, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, já pode nos elevar à condição mais sublime, no sentido que pode fazer com que a gente reviva a nossa relação eterna com Deus ainda dentro desse plano material, né? Como foi explicado no significado aí do exemplo que eu dei do Srimad Bhagavata, né? Quando Narada Muni explica aí o Yudhishthira, que a liberação é muito fácil para Krishna, mas o serviço devocional, o serviço amoroso ao Senhor é algo muito raro. E o serviço amoroso ao Senhor, ele é muito facilmente obtido quando você começa a cantar sinceramente o Mahamantra Hare Krishna e adotar algumas regras básicas de vida regulada, né? Atitudes que nos permitem ter a consciência preparada para ser limpa, né? São os 4 princípios regulativos. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, que o movimento de Sankta do Sr. Chaitanya Mahaprabhu já é, para mim, uma misericórdia sem causa do Senhor, para as almas caídas de Kali Yuga. Não sei se a Vaishna quer ter uma outra abordagem aí, né, sobre Krishna isso. é como o sol, ele nasce para todo mundo, mas tem uns que querem pegar o sol, tem outros que querem se esconder, né? Ficar na sombra. Então ele tá aí dando misericórdia para todo mundo, porque o que ele quer é que todos nós voltem para ele, sem nenhuma exceção. Ele está ansioso esperando para que a gente se volte para ele, né? Porque Krishna tem tudo, menos o amor da gente. Que na realidade ele existe, ele está dentro de nós, assim, latente, né? Mas encoberto por muitas coisas. Então, quando a gente vai entrando em contato com tudo isso que ele nos proporciona, né? Que ele vem em forma dos santos nomes, vem em forma de literatura, vem em forma de um devoto falando uma palavra legal para outra pessoa, vem em forma de tantas coisas, a misericórdia, que aí a gente pode ter acesso a ele, né? Então, eu vejo dessa maneira, né? Essa prática da misericórdia sem causa. Ele não tem uma escolha, né? Assim, Krishna dito no Bhagavad Gita, ele é imparcial, né? Para com todos. Mas os devotos, ele tem a reciprocidade, né? Então, ele é imparcial, ele não escolhe. Esse aqui eu vou me revelar, nanana. Mas, se a pessoa vai em direção a ele, dá um passo em direção a ele, ele dá, assim, 10 mil a mais, sei lá, 10 a mais, em direção ao devoto, né? Então, ele nos deixa livre, mas está aqui esperando, né? Dando essa misericórdia sempre. E quando a gente resolve pegar, ele se aproxima mais da gente ainda, né? Não sei se ficou claro aqui, se tem mais alguma outra pergunta. Então, eu acho que não tem mais perguntas, não. Eu deixei meu contato aqui de telefone, tá? Se alguém tiver interessado em participar,
né, dessa associação virtual. Tá bom? Nós... Quer falar mais uma coisa, Não, Moura? tô Então tá. tranquilo. Então não tem mais perguntas, a gente finaliza. Muito Hare Krishna. obrigada pela companhia, pela associação de vocês. E um ótimo domingo, com muita consciência de Krishna. Ótima semana. Hare Hare Krishna. Todas Krishna. glórias. Shila Prabhupada Jai Srila aqui. Prabhupada. Jai.